Queridos, quero saudá-los com a paz do Senhor. Quero ler o texto que está no meu coração para a proposta temática. Amém. Queridos, Atos dos Apóstolos, capítulo 1, versículo 4, tem um texto que eu quero tomar como base, tendo em vista que a proposta está voltada para a evangelização, e aqui nós temos uma ordem. Atos 1 e 4. Vou pedir a ajuda da mídia para lermos em uma versão única. Atos dos Apóstolos. A mídia fica, né? E estando com eles, determinou-lhes que não se ausentassem de Jerusalém, mas que esperassem a promessa do Pai, que, disse ele, de mim ouvistes. Amém? Queiram estar sentados, por favor. Enquanto externo a gratidão a Deus pela vida do pastor Sérgio, meu fior, um amigo que Deus me deu neste estado, a sua mudigna esposa, irmã Maria Helena, pastor Eliseu, irmã Janaína, em vossos nomes registro reverência e gratidão a Deus pela vida de todo o ministério, pela vida da igreja. Que Deus abençoe, como também fazendo menção de gratidão ao pastor Elir, e em seu nome extensivo a todos os coordenadores, a todos que coordenam missões, evangelizações neste estado, nesta cidade, e também rever o meu amigo pastor Clebson. É muito bom conhecer o pastor Paulo, reverência ao Senhor, e também amigos que eu gostaria de citar nomes, mas registrar a minha gratidão ao jovem Murilo pela receptividade, o carinho para comigo, como também rever amigos da minha infância, pastor João, Cosmo, muito bom revê-lo, meu amigo, criamos juntos, ali no interior de Alagoas, e ele me dá o privilégio de poder revê-lo depois de muitos anos. Pastor Natanael, um amigo que Deus me deu ali na América, tive o prazer de me hospedar com ele, ele na minha casa, e este dei um testemunho acerca de um soldado que serviu no Afeganistão, é esse rapaz aí, que me ensinou muitas coisas de sobrevivência, como também externando a gratidão a todos os demais amigos que aqui estão presentes. Que Deus vos abençoe. Queridos, eu quero tomar por base esse texto para trazer-lhes um ponto principal da evangelização, como nós sabemos. E para isso, me permita contextualizar a Bíblia, que é a minha forma de pregar, para entendermos, pois eu quero falar-lhes sobre um investimento improvável. Diga comigo, um investimento improvável. Quando nós analisamos o contexto bíblico, os irmãos hão de convir que o ápice da criação de Deus está justamente no ser humano. Quando Deus criou os seres humanos, Gênesis capítulo 2, a mídia me ajuda, versículo 7, veja que há um contexto literal, geográfico, que o Gênesis nos traz à tona. Gênesis, capítulo 2, versículo 7. Me ajuda aí, na rapidez, que eu tenho um tempo determinado. Mas aí eu vou citar. A Bíblia diz que Deus nos criou do pó da terra. Então, está no capítulo 2 do Gênesis, versículo 7. Quando nós vamos para o capítulo 2, versículo 8, a Bíblia diz que Deus criou-nos de um lugar literalmente geográfico e formou o Senhor Deus o homem do pó da terra. Então, versículo 8, por favor, vai dizer o local. E o homem foi feito alma vivente. Versículo 8, então o Senhor Deus plantou um jardim no Éden, da banda do Oriente, e pôs ali o homem para habitar. Quando nós analisamos a geografia dentro do texto,
O texto está falando de um lugar geográfico, Oriente Médio, Mediterrâneo. Ou seja, segundo o contexto rabínico judaico, ele diz que foi neste lugar que o Espírito Santo desceu, conforme está escrito em Jó 33:4, ele desce, ele pega parte deste lugar, que era uma região montanhosa, e daquela terra ele forma o ser humano, ali aonde Deus começou a história com o ser humano. Observem que aquele texto diz que o Espírito Santo do Senhor me fez, Jó 33:4. Então, fomos feitos ali, segundo os rabínicos judaicos. O Espírito de Deus me fez, uma pausa maior, ponto, vírgula. Isso implica dizer, segundo os eruditos, que o Espírito Santo nos formou e viu que nós éramos tão perfeitos, que ele disse, vou morar nele para ligar ele ao Criador. Então ele fez um lugar dentro do ser humano para ele agir. Aí vem o Todo-Poderoso, sopra nas narinas e o homem se torna alma vivente. Então ali mesmo, na região montanhosa, na bandas do Oriente Médio, no Mediterrâneo, há este lugar que até aqui a gente não conhece o nome. Então ali Deus criou o ser humano e ali fez um lugar de adoração, plantou um jardim, um paraíso, chamou Éden, e ali vai acontecer um relacionamento livre, sério, amoroso entre a criatura e o Criador. Veja que é aqui neste lugar que é o lugar de adorar a Deus, porque a Bíblia diz que toda a virada do dia, Deus entrava neste lugar, em toda a terra, só aí que Deus descia e era adorado. O ser humano ouvia sua voz, entendia, e o relacionamento se estreitou de uma forma tão pura que Deus confia a este ser tudo que ele criou. Porém, este relacionamento vai ser interrompido no capítulo 3. É quando a desobediência vem, o pecado entra, e quando o pecado vem, ele vai causar um dano tão cruel que vai mudar o contexto da criação do universo como um todo. A Bíblia diz que o pecado fez separação entre Deus e o homem, pastor Paulo. Deus agora vai ter que trazer sanções para punir este homem que, na ótica normal, era para ele já desistir dele, porque ele desobedeceu, ele feriu a Deus com o pecado. Então, vem Deus e vai dar uma chance, ou seja, o homem vai sentir-se longe de Deus, perder o relacionamento. Por isso que Gênesis capítulo 3, versículo 23 e 24, a mídia, por favor, eu gosto de ler para dar base o que eu falo, vai dizer que por este Gênesis 23 e 20, capítulo 3, versículo 23 e 24, ela diz que por conta deste erro, então Deus expulsou o casal de ser humano, os únicos adoradores da sua presença, e expulsando-os, fechou o único lugar de adoração. O Senhor Deus, pois, o lançou fora do jardim do Éden, para lavrar a terra de que tinha formado. Versículo 24, e havendo lançado fora o homem, pôs querubim ao oriente do jardim do Éden, e uma espada inflamada. Observem que o único lugar de relacionamento entre o homem e Deus é lacrado, para ele não voltar, e este relacionamento vai ser prejudicado. O homem está distante, pela lógica racional, era para Deus não ligar mais para o homem, porque no contexto normal, se eu ferir o pastor Eli, o dever de reconciliação
pertence a mim, eu o feri, eu tenho que ir a ele, me perdoa pelo que eu fiz. Então aqui era para o homem buscar a Deus e pedir perdão pela ofensa, mas não há. Aí Deus contraria, em vez do homem procurar, ele vai procurar o homem para reconciliação. Então observe que a partir daqui vai começar um investimento de Deus prazível para trazer de volta o pecador, o homem, a ele. Então olhe que a partir daqui todas as iniciativas vêm dele, não do homem. O capítulo 6 do Gênesis degradia a raça humana, a ponto de Deus ter mais um motivo para desistir, mas o amor dele por este ser é imensurável, e ele poupa 8 almas. Capítulo 8 do Gênesis, ele recomeça, e se nós lermos o capítulo 9, olha que confiança, depois de uma decepção, depois de dar errado, porque o Gênesis mostra que nós fomos criados para dar certo, o ser humano foi feito para viver eternamente, não foi para dar errado, mas deu errado. Agora Deus vai recomeçar e vai devolver tudo que deu errado à geração de Noé. Gênesis capítulo 9 diz que Deus os tirou da arca, deu ordem para frutificarem, versículo 1 e 2 do capítulo 9, abençoou Deus a Noé e a seus filhos e disse-lhes, frutificai, multiplicai-vos e enchei a terra. Versículo 2, e será o vosso temor e o vosso pavor sobre todo animal da terra e sobre toda aves do céu. A continuidade é esta: Deus devolve tudo o que deu errado, perdeu, um investimento que tinha tudo para dar certo, deu errado com Adão e a geração, e devolve a Noé. Capítulo 11, dá errado de novo, a geração de Noé se afasta de Deus. Agora, tanto os semitas, canitas e jaftitas se afastam de um relacionamento e parte para terras alheias, cada um defendendo o seu pão, o seu dialeto. Os semitas partem para a Mesopotâmia. Na Mesopotâmia era a terra mais fértil daquela época, é lá que surgem as primeiras grandes cidades, é lá que surgem o contexto da civilização, e aqui a idolatria permeia. Diz a história que um homem chamado Naó tinha uma loja de idolatria, porque era rentável, era um comércio sustentável, porém o pai passava para o filho, então séculos se passam e a idolatria vai predominando e Deus fora. Então é quando vem este Naó, gera Terá, e Terá vai tomar conta da loja, e obviamente ele gera Abrão, um menino que no contexto singular, ele era para tomar conta da loja no futuro do pai. Pastor Sérgio, reverência. Então agora, veja, geograficamente, Mesopotâmia, idólatra. Genealogicamente, o pai passava a idolatria para o filho. No parentesco, estava no sangue da família. Aí Deus vai fazer um investimento poderoso. Veja que Deus vai fazer um investimento propondo recomeçar aonde deu errado. Por isso que ele quebra o protocolo, entra na Mesopotâmia e vai fazer um desafio transcultural. Capítulo 12 do Gênesis, veja que ele vem primeiro com 3 desafios para um propósito missionário na visão transcultural. 12 do Gênesis, versículo 1, o que é que diz a Bíblia? Me ajuda aí, por favor. Ora, o Senhor disse a Abrão, sai de onde? Ou seja, da Mesopotâmia, uma terra idólatra. Se eu deixar tu aí, não vai dar certo, sai daí. Ele não impõe, ele sugere. Segundo, sai da casa do teu, porque está no sangue. Se você não sair, vai ser idólatra, vai continuar. E sai da tua parentela e vai para uma terra que eu vou te mostrar. E qual era o objetivo? Versículo 3. Qual era o objetivo transcultural? Versículo 3, por favor. E em ti
Veja que depois do desafio, ele diz: abençoarei os que te abençoaria, amaldiçoarei os que te amaldiçoaria, em ti todas. Então a visão de Deus não é simplesmente um país, é a terra como um todo, para ele buscar de volta. Então diga para quem está ao teu lado: Deus não depende de geografia, Deus não depende da história da tua família. Quando Ele te chamar, acredita que vai dar certo. Ele ainda arranca a gente de onde ninguém esperava. Agora um investimento apropriado. O projeto de evangelização. E qual era a função deste projeto chamado Israel? Anunciar as grandezas de Deus. Então, a partir daqui, a toda a terra, para que por meio deles, toda a terra se reconciliasse com Deus. Está escrito. Então, Deus faz um investimento apropriado. Ele não diz a terra que vai levar Abraão. Pode olhar para uma terra que eu te mostrarei. Você vai entender que terra é essa. Só Deus faz esses investimentos. Então, Abraão acredita. Capítulo 17, ele vai fazer uma aliança, salvo engano, sintetizando versículo 9 e 10, do capítulo 17 do Gênesis. Vai fazer uma aliança confirmativa. Disse mais Deus a Abraão: tu, porém, guardarás o meu concerto, tu e a tua semente depois de ti nas suas gerações. Que concerto é esse? A circuncisão, a aliança de pureza. Deus disse que de Abraão, você, sua descendência, o escravo que você comprou e o que morar, nascer na tua casa, tem que ser circuncidado. Vai ser a minha aliança e este povo vai ser o meu projeto primordial. E quem não vem daí é de fora, é estrangeiro, é escravo, não vai ter aliança com Deus e nem direito aos seus mistérios. Só para os irmãos terem uma pálida ideia, é para saber o que Deus vai fazer. Vai tratar este projeto para dar certo. E nós, gentios, estrangeiros, tratados como escravos, sem direito. Só para você ter uma ideia do que nós vamos querer falar. Eu viajo muito para fora do país. Tem meses que eu vou 3 vezes. E chego em imigrações que você já começa a ser monitorado daqui, quando faz o check-in. Porque você não tem direito a desfrutar dos privilégios do filho daquela nação. Você é de fora, é forasteiro. Então, você não é garantia de chegada com o passaporte. Chega lá, eles vão te entrevistar. Quantos dias vai passar? Tantos dias. Tem dinheiro? Tenho. Quanto? Você tem que dizer. Vai ficar aonde? Ou seja, eles te investigam e depois, se for na América, 6 meses. Se for na Europa, 3. Se passar, é criminoso. Porque você não tem direito de desfrutar das bênçãos dos filhos. Mas quando eu volto para o Brasil, eu não me preocupo com migração. Antes de ontem eu voltei de Londres, mas eu já venho dormindo, porque já tem uma fila para os filhos brasileiros. Você tem direito de desfrutar da nação. Quando você entrega o passaporte, ele não questiona, sorri e diz: bem, bom retorno à sua casa. Você tem direito. É aqui que vai começar o projeto perfeito chamado Israel, que só eles vão ter direito ao investimento missionário. Veja que a partir desta aliança vem o capítulo 21 do Gênesis. E no capítulo 21, o que é que Deus faz? Depois desta aliança, o projeto nasce. Gênesis 21, e visitou Deus a Sarai, e ela concebeu, e deu à luz um filho. Nasce o projeto. Agora Deus vai investir. Quando nós vamos para o capítulo 22, Ele vai levar o projeto para onde tudo começou e deu errado. Como quem diz, agora vai dar certo. O investimento é forte, tem aliança, tem circuncisão. Aí vem o capítulo 22. O menino já nasceu, o projeto já desmamou e aconteceu. Depois dessas coisas que tentou Deus a Abraão e disse-lhe: o projeto é dele, filho.
O que é que ele diz? E ele disse: eis-me aqui. Aí Deus diz o quê? E disse Deus: toma agora o teu filho, o teu único filho Isaque, a quem amas, e vai até a terra de Moriá. E lá oferece-o como sacrifício. É aqui que os mestres rabínicos, os rabínicos judaicos dizem que Deus vai levar Abraão para onde o homem foi criado, região montanhosa. Moriá é região montanhosa. E lá eu vou te mostrar um monte e você vai sacrificá-lo a mim, porque foi ali onde o Adão foi criado, nós somos formados, mas deu errado. Aí Deus vai investir de novo aonde deu errado, agora com Isaque, agora vai dar certo, o projeto vai dar certo. Aí ele vai, quando chega em Moriá, aí Deus lhe mostra o monte. Quando mostra o monte, sobe com Isaque. Quando ele vai matar Isaque, Deus não deixa, porque foi ali que a vida começou. É ali lugar de adoração, e lugar de adoração não pode morrer. Lugar que tem vida, a morte não domina. Quando ele vai matar o projeto, aí o anjo diz: não faça tal coisa, agora eu sei que tu temes a Deus, o projeto vai dar certo. Aí ele vai investir. Me permita sintetizar. Veja que o investimento dele é longo. Vem o êxodo. O projeto está fora da terra prometida. Daqui, região Mediterrâneo. Está no Egito. Deus tira o projeto do Egito, dizendo a Moisés o quê? Vou levar o projeto para a terra que eu prometi a Abraão, aonde Isaque ia ser sacrificado. Terra de Moriá, região montanhosa. Ele vai investir pesado. Ele trabalha na geração que saiu do Egito. E ele decepciona porque deu errado de novo. Por isso que depois a história traz à tona. Salmo 95, verso 10. Olha o que Deus diz deste início. Vai dar errado, mas ele não desiste. Salmo 95, verso 10. 40 anos estive desgostado com esta geração. E disse: é um povo que erra de coração e não tem conhecimento de mim. Aí vem, ele não desiste. Mateus 1:17, ele diz que ele usa 17 gerações, de Abraão até Davi. 17 gerações, de sorte que todas as gerações desde Abraão até Davi são 14. Escute, dentro do projeto original, e nós, forasteiros, não temos direito às alianças nem às promessas, estamos fora. Não era para se investir. Aí vem, ele investe, dá errado. Aí ele levanta a geração de Davi. O que é que Davi faz? Davi, capítulo 5 de 2 Samuel, me perdoe a correria que eu tenho tempo, e vai ser rei sobre todo o Israel. Agora ele manda na nação prometida, é o rei. Aí o que é que vem? O desejo de conquistar Jebus, lugar de paz, Jerusalém. Qual é o segredo? É que segundo Samuel diz que ele pôs no coração conquistar Jebus, que é Jerusalém. E onde fica Jerusalém? Nas regiões montanhosas do Moriá. E lá tem um monte específico que os judeus dizem que foi lá quando tudo começou e deu errado. Ele conquista Jerusalém. Quando conquista Jerusalém, ele diz: eu quero construir um lugar de adoração para Deus. E onde é que Jerusalém está? Está firmada no pé do monte Sinai, onde Isaque foi a ser sacrificado, onde tudo começou, no pé a cidade de Davi, na região Jerusalém. Ele diz: Senhor, eu moro em casa, palácio, tua presença está em lona, deixa eu construir um templo. Aí Deus diz: você não, mas o teu filho vai construir. Ele morre, aí vem Salomão. Salomão vai construir um lugar de adoração aonde? Segundo as Crônicas, capítulo 3, versículo 1. Olha onde ele vai construir o templo, o lugar de adoração, onde Deus descia no tempo de Adão. Leia comigo. E começou
Salomão, aonde? No monte, em cima onde tudo começou. Aí ele faz o monte, aonde Deus descia no Éden. Agora tem um lugar de adoração. Aí Deus disse: o projeto agora vai. Ele inaugura. Quando ele inaugura, Deus se compromete que só este povo, o projeto de evangelização vai dar certo, a ponto de, se Deus fizer um decreto, se esse povo orar, Deus quebra o decreto. 2 Crônicas, capítulo 7, versículo 12 por diante. A inauguração. Aí a Bíblia diz que agora o quê? Vem Deus, o Senhor apareceu de noite a quem? A Salomão, e disse-lhe: ouvi tua oração e escolhi para mim este lugar, para a casa de sacrifício. Vai dar certo agora. Versículo seguinte: se eu cerrar, olha, versículo 13: se eu cerrar os céus, disser não desça mais chuva, se eu disser aos gafanhotos consuma a terra, e se eu enviar a peste entre o meu povo, tem um segredo lá em cima do monte. Qual é? Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar, orar, buscar a minha face, eu ouvirei dos céus, aleluia, e sararei a sua terra, perdoarei os seus pecados, porque escolhi este lugar para morar de novo perpetualmente. Agora vai dar certo. Uma vez por ano a glória tomava conta do monte, mas deu errado de novo. O pecado destrói o projeto e o inferno prevalece. Aí vem Jeremias 52, versículo 13, e diz que o capitão da guarda da Babilônia, Nabuzaradã, entra na região do sacrifício. Versículo 13: queima a casa de sacrifício. Destrói Jerusalém. E o projeto é levado à escravidão. Quem olhava dizia: acabou. Está escrito que as nações vizinhas vibravam: arrasa Nabucodonosor, nunca mais eles resistirão. Mas Deus tem uma nova iniciativa. Eu acho lindo isso aqui. 70 anos sem relacionamento com Ele. 70 anos sem cultos. E todo dizia: a evangelização acabou. Não tem mais louvor a esse Deus, não tem mais adoração. Aí Deus vai lá na Babilônia e vai buscá-lo de volta só os pedaços. O que eu acho lindo é que Deus poderia investir em outro lugar. Porque se eu investir em Joinville, Murilo, e não dá certo, eu vou investir o outro ano, deu errado. Invisto a terceira vez, deu errado, nem para cá eu olho mais. Deus já investiu na criação, deu errado. Deus investiu na geração de Noé, deu errado. Aí Deus investiu nos judeus, deu errado, no mesmo lugar. Ele poderia levar Israel para qualquer lugar, mas não. Ele vai investir de novo onde tudo deu errado e vai levá-lo de volta para o mesmo lugar. Quando o povo que não acreditava mais viu o projeto de evangelização louvando, voltando para a região de Moriá, aí surge o Salmo 126. Quando o Senhor restaurou a nossa sorte e nos trouxe de volta do cativeiro, parecia um sonho. A nossa boca se encheu de riso e a nossa língua tinha um cântico novo, e se ouvia entre as nações: grandes coisas fez o Senhor a este, o projeto é dele. Recomecem. Aí Mateus diz que de Abraão até Davi, ele investe mais 14 gerações de judeus.
Agora vai investir de novo. Do cativeiro a Jesus, mais 14. Recomecem. Que a glória da segunda casa vai ser maior que a da primeira. Recomeçam. Mas essa geração foi uma das piores. A ponto de que recomeçaram em cima do monte com o templo de Zorobabel. Mas a desobediência, o foco perdeu o sentido, que Deus prefere fechar a porta da igreja. Malaquias 1:10, o último livro desta geração. Que aqui está escrito, cerca de 430 anos antes de Cristo. Quem há? Deus estava olhando para os obreiros dizendo, eu queria que um de vocês fechasse a porta da igreja, para não estar oferecendo o sacrifício do meu altar em vão, porque eu não me alegro em vocês. Aí Isaías 65:2, aí Deus proclama revolta. Isaías 65:2, estendi as minhas mãos todos os dias a um povo rebelde. Estendi as minhas mãos todos os dias a um povo rebelde, que caminha por caminho que não é bom após os seus pensamentos. Aí Deus disse, vou parar de investir. Deu errado de novo. Por volta de 33 anos antes de Cristo, aí vem o Império Grego Macedônio, pelo rei Filipe. E ele quer helenizar. O que é o helenismo grego? Era que toda a região que eles conquistassem tinha que seguir filosoficamente a arte, religião e cultura a Grécia. Ele não consegue, vem Alexandre, também morre cedo, mas conquista o mundo, inclusive a Palestina, terra de adoração. Ele morre, 4 generais assumem o poder, e entre eles surge uma dinastia chamada Seleucida, de onde vem Antíoco Epifânio. Antíoco Epifânio era cruel e disse, eu vou humilhar este povo e o Deus dele. E no lugar do sacrifício, dentro do templo, ele sacrifica uma porca e impõe que todos os judeus adorem os Zeus, o Deus da Grécia. Então o helenismo fundiu o projeto e quase se acaba. Então vão viver com cerca de 190 anos antes de Cristo, é quando os romanos derrotam o terceiro, a dinastia Seleucida, Antíoco III. Então agora já vai mais facilitar. 190 anos é um primeiro impacto romano. 133 anos antes de Cristo morre quem? Átalo, um rei da região da Ásia, da cidade de Pérgamo. Ele morreu, mas deixou todo o seu império e reinado ao Império Romano. Então, como o Império Romano já tinha tido uma grande vitória, ou seja, Pompeu vai também trazer muitas vitórias. Agora ela faz base na região da Ásia Menor, ou Ásia, região grega romana. Então Roma agora já está dominando grande parte do mundo. Por volta dos anos 133 é quando acontece. Então por volta dos anos 60 a 64, o general Pompeu conquista muitas cidades. Implica-se a dizer que por volta dos anos 27 a 33 antes de Cristo, agora Roma já dominava o mundo. Roma já dominava toda a região, inclusive a região conhecida como greco-romano, que na Europa abrangia Filipe, Tessalônica, Bereia, Atena, Corintos e outras regiões. Na Ásia Menor eles dominavam sobre quê? Sobre Filadélfia, sobre Pérgamo, sobre Tiatira, sobre Sardes, sobre Laodiceia, sobre também a região de Troade, sobre toda aquela região os romanos mandavam. Então, como a Grécia, ela colocou o helenismo, Roma não quis mudar. O que é que o helenismo fez? Ele traz a língua grega para predominar. O grego clássico vai ficar na liturgia. O grego koiné, que é a visão mais simples, vai tomar conta do mercado, da cultura e do povo, é o popular. Então agora vai Deus no
culto trabalhar. Então, por volta dos anos 33, o Senado romano se une e nomeia Herodes o grande rei da Judéia. Quando Herodes chega na Judéia, não é bem aceito pelos judeus. Então ele diz: vou ganhá-los pela história. Ele reforma o templo de Zorobabel. Dizem que ficou mais bonito do que o templo de Salomão. Então vamos aplaudir. Os judeus aplaudem Herodes. Mas aí acontece, era a hora do projeto ressurgir. Mas os grupos religiosos eclodem neste templo. Os saduceus, dono da adoração, os ricos, os influentes, onde estava o sumo sacerdote, não liga mais para o evangelismo. Em vez de atrair as nações a Deus, eles expulsavam, fechavam a porta. Os fariseus, pelas tradições, fechavam a porta da salvação, e assim os outros. Então a crise vai tomando conta do projeto. A crise traz um marasmo espiritual, mas eu acho lindo que agora, diz a Bíblia, que independente da crise, Deus sempre reserva uma geração remanescente que sobra para não desistir. Aí vem Lucas, capítulo 2, Lucas, por favor, capítulo 2, versículo 25, ele está falando desse período. Ele diz que neste tempo havia em Jerusalém não um homem sem estar com a foto no outdoor, sem pregar em Gideões. Havia um homem no meio da crise, e o nome era Simeão, e ele era justo, e o Espírito de Deus era sobre ele, e ele dizia: Senhor, deixa eu morrer agora não, eu quero ver o projeto ser renovado, eu quero ver a tua glória ser renovada, eu quero ver o projeto continuar. Aí Deus diz: deu errado, mas eu vou investir o melhor que eu tenho. Eu vou dar o meu próprio filho, por amor a nós. Aí vem Lucas, capítulo 1, versículo 30 a 33. O anjo Gabriel não vai em Jerusalém, a corrupção, mas ele encontra uma missionária no interior, num povoado fora do GPS, e disse-lhe: paz. Ela se assusta. Aí ele disse: Maria, não tenha medo, achaste graça diante de Deus. Pode passar para a leitura. E eis que em teu ventre conceberás, e darás à luz um filho, e pôr-lhe-ás o nome de Jesus, e este será grande, será chamado Filho do Altíssimo, e Deus, o Senhor, lhe dará o trono de Davi seu pai, e ele reinará eternamente no projeto, e o seu reino não vai ter fim. Agora é ele que vai reinar. É por isso que os judeus dizem que em Jerusalém tudo começou ali. Por isso que eles defendem até hoje ali está o centro do mundo. Por isso que eles defendem quem mora em Jerusalém é santo. Jerusalém está a paz. Jerusalém está os inteligentes. Quanto mais longe de Jerusalém você morar, menos direito você tem. Aí Jesus nasce. E aonde Isaac ia ser sacrificado? Em cima do monte que estava o templo. E agora ele vem, e aonde é o lugar dele? Na região de Moriá, em cima do monte. 8 dias faz a aliança judaica para cumprir a lei, circuncidado. 40 dias, Maria se purifica do parto. Primeiro ato, chama José. Agora ele não vem no ombro do sacerdote, vem nos braços de Maria. A glória original. Aí quando Maria vai levá-lo para o templo, o Espírito Santo vai na casa de Simeão, o crente diz: vai para o culto hoje. Vai ter renovo. Quando Maria entra, Caifás não dá ouvido, porque Caifás era um jogo político, porque ele não era da linhagem de Arão.
Ele não entendia nada. Foi Quirino, representante de Roma, que deu um jeito, por ser genro de Caifás, nomeou como sumo sacerdote. Quando Maria entra com o renovo, a restauração do projeto no templo, ninguém liga, mas o crente estava lá. Aí Simeão viu, disse a ele, correu, pegou o menino, levantou, começou a profetizar dentro do templo: Senhor, agora eu posso morrer, os meus olhos já viram a tua salvação, a luz dos gentios e a glória de Israel. Ele chegou. João capítulo 1, versículo 11: ele veio para os que eram, mas os seus. 12 anos se passam, abandonaram, não receberam. Tem festa da Páscoa, Maria e José e os galileus vêm para Jerusalém. Jesus vem, termina a festa, uma adolescente, voltam para casa, chegam a certa distância, cadê Jesus? Tá não, vamos voltar para Jerusalém. Quando volta, 3 dias procurando, vão encontrar ele aonde? No templo, em cima do Monte Sião. Dá um show de Bíblia, mas é de longe, é da Galileia, não é crânio. Expulsaram. 18 anos se passam, fora da história. Aí ele volta, e quando ele volta, não vai mais para o templo, porque o sumo sacerdote original não estava lá, estava no Rio Jordão. Por isso que a Bíblia diz: João Batista, filho de Zacarias, da ordem de Arão, do 8º turno de Abias. Então ele vai para o Jordão. Veja que João estava ocupado batizando, e ele vem chegando. Quando João levanta a cabeça, não pediu carta de apresentação, não pediu credencial. Quando ele vê ele como o sumo sacerdote original, identificou e começou a dizer: é dele que eu tenho pregado. Quem é ele, João? Ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. É ele. É batizado, pastor, e agora vai divulgar este evangelho. Pela lógica da grade curricular acadêmica de Jerusalém, era para ele buscar os que estavam terminando o Beit Midrash, que era o ensino avançado da lei de Moisés, eram os crânios, os futuros mestres. Era qualquer empreendedor ia buscar qualificados. Mas o investimento agora não parecia provável. Ele vai escolher 12 semi-analfabetos para anunciar a grandeza de Deus ao mundo. Por isso que o contexto histórico diz que quando um jovem de 15 anos estudava até os 30, com 15 anos, com 12 anos, se tornava elite. Porque quando eles eram sabatinados, e aqui tem 3 mestres, eles olhavam para ele e diziam: responda o que aprendeu no Beit Talmud. Ele respondia. Quando eles aprovavam, aí dava o direito deste aluno escolher qual dos 3 queria ser discípulo. Por quê? A função de um discípulo é proclamar o que o mestre ensinou depois da morte dele. Então, escolhi o mestre Sérgio. A partir daqui, a minha vida não é mais minha, é dele, porque eu vou aprender tudo com ele. Ele senta, cruza as mãos, ele senta com um pé mais na frente, outro atrás. Eu olho tudo dele, porque a minha vida vai ser dele. Então, a partir daí, era lógica. Eles eram escolhidos por ser aprovados. Agora Jesus faz um investimento improvável para os judeus. 12 semi-analfabetos. Por isso que no capítulo 15 ele diz: não foi vocês que me escolheram, mas fui eu que escolhi vocês, para que vades e dê fruto, e o vosso fruto permaneça.
começa a pregar aos judeus. Eles rechaçam e não aceitam. Deu errado. Como contar as grandezas de Deus que os judeus não queriam? Me permita abrir um parênteses. Lembra que eu disse que nós éramos estrangeiros, forasteiros, escravos, sem direito? Quando Roma literalmente reinava nas regiões dela, no Império Romano, 30% a 40% era escravidão, eram de escravo. Em Roma, chegava a 50% da população escrava. Só para você ter uma ideia. É por isso que Jesus vai falar muito de servo e de serva. Se você vê Paulo falando, Coríntios 1, capítulo 1, versículo 20, vocês foram comprados por bom preço. Capítulo 7, versículo 20, vocês foram comprados por bom preço. Isso era comum. Porque um escravo comum, na época, valia 500 denários. E um denário era um dia de trabalho. Para você comprar um escravo comum, trabalhava 500 dias. Se ele fosse jovem com qualificação, ia para 2.000 denários. Se ele já fosse formado, 10.000 denários. Só para você ter uma ideia, se fosse hoje, no nosso contexto, se um denário é um dia de trabalho, o nosso salário corresponde a R$ 1.518, o salário de um dia. Dividindo por 500, vai dar 5 por 30, vai dar R$ 50,60. Então você multiplica por 500 dias, um escravo comum valia cerca de 25 mil reais. Então observe, que ninguém, não era fácil. Agora os judeus rejeitam. Aí Deus olha para os escravos, para os de fora. E diz, vou colocá-los. Vou endurecer o coração dos judeus e vou dar a vez aos gentios. Mas o meu nome vai ser proclamado e eu vou reconciliar o mundo. Aí o investimento agora é improvável. Porque nós no contexto éramos escravos. E no contexto espiritual, escravo do pecado. Aí quando Deus olha para nós, o preço que eles cobram é impagável. A gente não valia um denário. O pecado diz que nem a prata nem o ouro ele aceita. O preço que ele pediu era impagável. Qual é o preço? Sangue puro que nos vença. Mas nós não merecíamos. Para a gente entrar, tinha que o sangue de Abraão entrar em nós. Tinha que sermos adotados. E para a gente ser adotado, tinha que ter um preço pago. Aí o inferno e o pecado diz, só sangue puro. Aí Deus disse, vou investir, eu pago. Romanos 8, 31, Paulo está escrevendo para gentios. Romanos 8, 31 e 32. Aí ele está falando para os ex-escravos. Se Deus é por nós, por favor, versículo 31 e 32 do capítulo 8 de Romanos. O computador hoje vai queimar. Que diremos, pois, a estas coisas? Se Deus é por nós. Versículo 32, aquele antes. Aí ele vai à cruz para adquirir os escravos. É por isso que no ápice da cruz ele grita, está consumado. No original é tetelestai. A palavra tetelestai é um termo monetário da época. Por exemplo, se eu contraí uma dívida com o pastor Eliseu e o tempo passou, eu não pude pagar e ela ficou impagável, me torno escravo dele. Ele vai na minha casa com as letras garrafais em uma faixa bem grande, coloca, ninguém pode tirar, devedor, velhaco,
E quem passa sabe que eu sou escravo dele e estou devendo. Aí vem o pastor Sérgio e tem misericórdia de mim. E diz: Bento, tu não merece. Mas eu vou abrir mão da riqueza que eu tenho e vou pagar a tua dívida. Ele abriu mão do seu único filho. Para investir em nós, que nem o inferno acreditava que ele fosse fazer. Era um investimento improvável. É por isso que quando está no alto da cruz, quando o pastor Sérgio pagou a minha dívida, ele elimina a força do pastor Eliseu. Porque já que pagou, ele vai na minha casa, tira a escrita de dívida do meio da minha família e escreve outra com letras maiores: Tetelestai. Quem passar vai dizer: está livre, agora está pago, ele não deve mais nada. É por isso que quando Paulo escreve aos Colossenses capítulo 2 versículo 14, eu quero que você leia com o coração cheio. Colossenses capítulo 2 versículo 14, no alto da cruz, quando ele grita, ele faz o quê? Havendo riscado a cédula que era contra nós nas suas ordenâncias, a qual de alguma maneira nos era contrário, atirou do meio de nós e cravou na cruz. Por isso que quando o inferno olha para a cruz, ele está lá vendo, está pago, eles agora estão livres, agora vão evangelizar, agora vão evangelizar. Olha para quem está ao teu lado e diga: entrei, entrei, entrei. Olha o que ele vai fazer. Ele ressuscita, volta para o Pai glorioso, senta à direita do Pai e faz um pedido. Se você analisar do capítulo 3 do Gênesis até aqui, essa chama não tem direito de descer. O Espírito Santo vem de forma seletiva, temporária e sobre. O que é sobre está aqui. Vem sobre fulano, vem sobre fulano. Até na descida do Pentecoste, ele está sobre. Mas Jesus diz: Pai, eu prometi a minha igreja. Lembra que quando Adão criou, o Espírito morava dentro? Que o Senhor vai revesti-la. Porque a nudez tirou isso de Adão. E a palavra revestir, o prefixo re, é voltar. Só se reveste quem um dia foi vestido e ficou nu. Ele disse: devolve para ela o que Adão perdeu. Derrama para ela a chama do teu Espírito. E agora, Pai, eu não quero sobre, eu quero dentro como era. Aí papai disse: é agora. Aí vem Lucas em Atos dizendo: aí a gente vai voltar para Atos 1. Ressuscitou, antecedendo o que eu falei. Atos 1 e 4. E estando com eles, leiam. Lembra que eu disse que foi ali que tudo começou e deu errado? 90% ou mais, pastor Paulo, do Evangelho de Jesus foi fora de Jerusalém. Deu na Galileia. Mas os sinópticos dizem que foi uma vez. João fala de 5. Ou seja, toda vez que ele foi para Jerusalém deu errado. Agora ele ressuscitado disse: não saia daqui. Senhor, como começar de novo de onde tudo deu errado? Agora vai dar certo. As portas do inferno não vão prevalecer. Não saiam. Por quê? Versículo 9. Você vai entender porque vai começar por ali. Recomeçar. Versículo 8. Atos 1 e 8. Ser-me-ei. Vamos lá, ser-me-ei. Aonde? Não, responda. Receberei, versículo 8. Recebereis a virtude do Espírito Santo que há de vir.
E a sequência, e ser-me-eis, vai recomeçar de onde? Você está vendo porque vai recomeçar por onde tudo deu errado. Ele vai investir de novo. Jerusalém, como em toda a Judeia, Samaria e até os confins da terra. Deus ainda recomeça onde tudo deu errado. Tendo tudo isto, subiu aos céus. Foi quando vem o que eu falei: pede ao Pai para revestir. E a igreja que ia evangelizar está trancada. Aí Lucas diz que de repente vem um barulho como de um vento e enche toda a casa, e o Espírito vem sobre eles. Mas o texto muda na sequência: e todos foram cheios. Para encher tem que descer. Até aqui só era sobre, mas agora a chama entra, a chama desce, e todos foram cheios do Espírito Santo e falavam língua repartida como que de fogo. A chama foi acesa e foi dentro. Quando a igreja de Corinto perdeu essa chama, aí vem Paulo escrevendo, falando disso. 1 Coríntios capítulo 6, 19 e 20, que é que ele diz, ele lembra isso aqui: os gentios de Corinto esfriaram. Aí o que é que ele diz? Ou não, vamos lá, com força, ou não sabei vós, é templo e habita 20, proveniente de Deus, porque foste comprados, por isso. Diga, ele não é turista. Ele não alugou o seu corpo, ele não fretou, ele é proprietário, ele mora dentro, a chama está dentro. Então olha para esse pentecostal cheio de fogo e diga a ele: eu sozinho, cheio desta chama, já aborreço o inferno. Imagina eu e você, vamos sacudir Joinville, vamos incendiar. Eu disse a Deus: é evangelismo, me controla, mas não está dando para me controlar. Eu estou recebendo esta chama queimando. Então compartilha comigo aí. Adora, adora, adora. Rabash 53 anos depois, surge a igreja de Éfeso. E qual foi o pior que fez a igreja de Éfeso evangelizar toda a Ásia? Essa chama. 10 anos depois, se acomodaram. 62 a 63. A chama apagou. E eles já não queriam mais ser como antes. Aí Paulo vai trazer a memória, para eles não se esquecerem. Referente a nós também. Capítulo 2 de Efésios. Versículo 11, 12 e 13. Olha o que é que ele diz, traz a memória para a igreja que se acomodou. Capítulo 2. Aí está é o capítulo 2. Eu podia citar, mas eu quero ler para dar base. Efésios capítulo 2, versículo 11, 12, 13 e 19. Está falando para os gentios que se acomodaram. Ele diz o quê? Portanto, que vós eram gentios na carne, chamados imundos, pelos que na carne se chamavam puro, pela circuncisão que eram judeus. Versículo 12. Naquele tempo, estávamos sem Cristo, e estranho
não tendo esperança. Agora enche o peito por 13. Mas agora, em Cristo Jesus, vocês que estavam longe, já pelo sangue de Jesus, chegasse perto. Versículo 19, enche o peito. Versículo 19, vai lá, sendo assim, que já não sois mais estrangeiros, já não sois mais forasteiros, mas sois concidadãos da família de Deus. Agora você tem passaporte, agora você tem direito, agora você não enfrenta a imigração. Chacoalha quem está ao teu lado, olha para ele e diz: eu não sou mais estrangeiro, agora eu faço parte da família, agora eu tenho direito. Aí ele diz que por causa disso os judeus ficaram inimigos do evangelho. Romanos 11, 28. Foi por causa de nós que Deus investiu em nós. Romanos 11, 28. Assim que quanto ao evangelho, os judeus são inimigos por causa de vós. Diga: não estou nem aí. Eu entrei. Além de agora ser estrangeiro, Ele vai dar melhor para nós. Direito de filhos. Quando eu chegar no dia 14 em casa, que era para estar em casa hoje, mas tive a honra de receber esse convite, os meus filhos vão estar em casa, os meus netos vêm. Eu chego cansado, nem me lembro do cansaço. Subo para deitar, eles vêm, pula nas minhas costas, pula na minha barriga, abre a geladeira, liga a televisão, e você não reclama, só fica rindo, porque o filho tem direito de desfrutar das bênçãos do pai. Quando o meu filho não está em casa, eu viajo, deixo o carro no aeroporto. Mas quando ele está em casa, eu deixo em casa, porque ele vai desfrutar. Ele é filho, tem direito. E nós até ali não tinha, mas agora vai ter. E para nós termos direito, além de cidadão, ele vai investir como filho. Aí vem Paulo, Romanos, capítulo 8, versículo 14 ao 18. Está falando para os gentios, para os escravos, convertidos. Romanos, porque todos que são guiados, se você puder acompanhar, acompanhe, pelo Espírito de Deus, estes são filhos de Deus. Porque não recebeste o espírito de escravo para outra vez estar em temor, mas recebeste o espírito de adoção de filho, pelo qual clamamos: Abba Pai. Abba Pai, que você tem o direito de dizer: meu painho, meu papai, meu xodó. O mesmo Espírito testifica com o nosso Espírito que somos filhos de Deus. Se nós somos filhos, somos verdadeiramente herdeiro de Deus, co-herdeiro de Cristo. Porque para mim as aflições deste tempo presente não hão de se comparar com a glória que em nós há de ser revelada. Adora, 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 evangelizador, adoro. Fique de pé. Tenho 2 minutos. Fique de pé. Se você puder, me ajuda a banda aí. Mataram ele fora do Monte Sião, julgaram na região de Jerusalém, mas não podem matar ele lá, porque é lugar de vida e de restauração. Mataram ele no Gólgota, fora do monte. Mas a Bíblia diz que quando ele voltar, ele vem saltando por onde? Vem saltando pelos montes de Jerusalém. Diga para quem está ao seu lado: mataram ele fora, mas quando ele voltar, ninguém vai impedir. Ele vem sobre os montes. Então, se você puder,
Vira para esse crente do mesmo sexo que está perto de você. A não ser que seja íntimo. Me ajuda aqui, Bandeira, por favor. Me ajuda aqui, pastor. Olha para ele assim como eu estou com o pastor Clepson. Olha no olho dele, no olho dela. Se você pode, eu sou assembleano. Não vim motivar, vai, mas prega comigo. Olhando para ele, diga: não quero nem saber, evangelizador, como você chegou neste dia. Quero saber como vai sair do culto. Diga: vou sair renovado. Vou sair pregando como nunca. Diga: me faz um favor. Avisa para quem pensou que eu ia parar, que eu ia desistir, que vai ter que me engolir, porque a chama foi acesa e não vai apagar, e não vai apagar, e não vai apagar. Abraça ele. Rabagaia, rabagaia. Primeiro século, invadiram Jerusalém, invadiram a Judéia, invadiram Samaria, invadiram a África, invadiram a Ásia, invadiram a Europa, invadiram a América do Norte, invadiram a América Central. 1911 invade a América do Sul, entra pelo norte, passa pelo nordeste, chega pelo sudeste e chega no sul. Em 1931, no mês de março, pastor Bernardino vem pregar em Jataí, em Itajaí. 1933, o evangelho, Manuel Germano chega na cidade dos príncipes, Joinville, e agora é nós, e agora é nós, e agora é nós, e agora é nós. Adoro!